Vamos lá para o próximo passo? E esse próximo passo tem a ver exatamente com uma leitura superficial. A ideia é que ele comece a ler parágrafo a parágrafo, marcando de 3 a 5 palavras-chave, com marcador de texto ou circulando com lápis. Com essa leitura superficial, a gente acredita que menos é mais, né? Então, quanto menos palavras-chave ele identificar, maior é a sua condição de sintetizar aquelas informações mais importantes. Então, essa é uma forma dele passear um pouco mais a fundo naquele conteúdo, mas também ele vai ter a oportunidade de aprofundar logo em seguida. Por que eu peço isso? Por que eu peço uma leitura básica nesse primeiro momento? Porque quando ele faz uma leitura mais rápida, mais superficial e marca a palavra-chave, ele só marca as palavras-chave que ele entende que são importantes para aquele conteúdo, porque ele começa a acionar os conhecimentos prévios dele. É como se ele pensasse assim, essa palavra aqui eu já conheço. Eu ouvi isso, o professor falou isso na aula. Ou então, no ano passado eu discuti sobre isso num seminário, na feira de ciências, enfim. Então é uma forma de ativar esse conhecimento e de aproximar essas informações do universo de expectativas desse estudante, beleza? Então é um passo simples, que vai acabar demandando do estudante uma certa segurança e pouco tempo, porque é uma leitura mais superficial. Eu tô aqui com a minha colinha, tá, gente? Para não esquecer de nenhum passo. O próximo passo é a pergunta de 1 minuto. Após cada parágrafo, após ler cada parágrafo e identificar ali as palavras-chave, ele vai pensar do que trata isso aqui. Esse parágrafo vai falar sobre o quê? Ele está falando sobre o quê? Está tratando sobre que aspecto, que parte, que particularidade desse tema. Então, falar sobre isso é uma forma de ir encadeando as ideias e de principalmente estabelecendo as relações necessárias para conhecer esse contexto, tá? Essa leitura corrida que eles costumam fazer, geralmente eles fazem leituras silenciosas, né? E aí eles leem primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quando eles chegam lá no quarto parágrafo, às vezes eles nem lembram mais o que está escrito ali no primeiro. Então é importante que a leitura seja feita parágrafo a parágrafo. Na sessão de estudo, ele vai precisar de uma outra estratégia para trabalhar em paralelo com esta, que é uma estratégia de organização de tempo, que pode ser a famosa Pomodoro. Ele organiza um tempo de, no máximo, 30 minutos para ler alguns parágrafos, depois ele faz uma pausa, vai fazer algo que o distraia e que não tenha relação nem com o uso de celular, nem com os estudos, comer uma coisinha gostosa, beber uma água, dar uma volta pela casa e depois ele retoma por mais 30, 40 minutos para continuar a leitura de outros parágrafos, né? Então, essa pausa é importante para dar uma refrescada no cérebro, para dar uma tranquilizada mesmo, para ele voltar com a manutenção dos sistemas atencionais, assim, de uma forma mais confortável mesmo, né? Então, primeira coisa, dá um giro no texto, depois vai parágrafo a parágrafo, marca as palavras-chave e vai dizendo para si mesmo, num movimento de autoexplicação. Esse parágrafo está falando sobre o que mesmo? Quem é essa pessoa que ele está citando aqui nesse parágrafo? Qual é a importância desse cara para esse acontecimento histórico ou para essa informação geográfica? Então, e fazendo essas perguntas para si mesmo vai ajudá-lo, inclusive, a elencar suas dúvidas, a descobrir quais são suas inseguranças em relação àquela parte do conteúdo, bem como ter mais clareza a respeito de suas certezas. E aí, a gente entra no próximo passo que eu chamo de fluxo de ideias. E qual é o objetivo disso? A partir dessa primeira leitura e dessa autoexplicação, ele começa a fazer uma espécie de lista de ideias que vem à sua cabeça a respeito daquele conteúdo. Então, essa é uma forma dele registrar tudo aquilo que ele conseguiu compreender do jeito dele. E isso vai desbloqueando vai liberando, né, aquele bloqueio inicial que ele tinha a respeito daquele conteúdo, a respeito daquela disciplina. Porque ele começa a perceber que, tem muita coisa a respeito daquele assunto que ele entende sim, que ele já sabe, ele já entendeu. Então ele começa a perceber que ele é capaz de entender que aquele conteúdo pode não ser assim tão difícil ou tão chato e principalmente ele é importante naquele momento de vida, naquele processo de estudo. Eu sempre pergunto para os estudantes que eu acompanho durante as sessões de estudos, para que você está estudando sobre isso? Você sabe?
Ah, não sei, a professora passou. Você precisa saber. Você precisa saber de que forma o estudo desse conteúdo vai impactar na sua vida acadêmica. Ah, Verane, eu preciso estudar isso porque isso aqui é muito recorrente no Enem. Eu preciso estudar isso porque eu preciso entender esse processo para poder compreender os próximos capítulos do livro, porque um tem uma relação com o outro. Mas é importante que ele saiba dizer isso. E se seu filho ainda não chegou no ensino médio, está lá no ensino fundamental, no 6º, no 7º ano, é importante que você também comece a questioná-lo a respeito disso. Para que ele está estudando aquilo? Por que ele está utilizando uma estratégia personalizada para entender aquilo? Então, é uma consciência necessária para que quando ele chegue no ensino médio ou quando ele vá para a universidade, ele saiba exatamente como ele deve se comportar e como ele deve gerenciar ali os seus processos de estudo. Os estudantes que eu acompanho também costumam utilizar muito a técnica do resumo. Porém, acontece um problema nos resumos que eles costumam fazer, que eles acabam mudando depois que eles passam para a mentoria, porque eles aprendem, por exemplo, que existem vários tipos de resumo e existem vários objetivos para cada um dos tipos. Então, o que ele quer com aquele resumo? Ele quer entender aquelas informações, ele quer fazer uma seleção só dos dados importantes para depois ele fazer uma autoexplicação. Enfim, qual é o objetivo disso? Depois que ele cria, né, esse fluxo de ideias e põe lá as ideias que ele considera bacanas, interessantes e que o ajudam a compreender aquele conteúdo, a ideia é construir um esqueleto de um resumo. Um esqueleto simples que tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E que principalmente, aí vem o ponto crucial, aí vem o momento que eles reclamam um pouquinho comigo. É muito importante que no resumo o estudante use suas próprias palavras, suas próprias expressões. Porque se ele apenas copia do texto, primeiro que ele está utilizando ali palavras do autor, da forma como está no texto, e aquilo acaba, assim, tendo uma chance muito maior de ser apenas uma cópia. Agora, se ele quer de fato estimular esse cérebro a pensar, se ele quer de fato compreender aquele conteúdo, se ele quer extrapolar uma simples memorização, aliás, se eu pudesse dizer algo para os adolescentes que estudam hoje é: fujam da memorização. A memorização não vai te ajudar tanto quanto a compreensão dos conteúdos. Por isso que é importante a gente fazer um esqueleto desse resumo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, exatamente utilizando suas palavras, porque você estimula o seu cérebro a pensar sobre aquilo que você está estudando. Então vamos pensar nisso. Fiz lá o fluxo de ideias, logo em seguida eu vou para o esqueleto do meu resumo. Eu começo a colocar ali uma ou duas frases que eu vou utilizar em cada uma das partes dele. Isso é bem legal, isso é um planejamento. Estratégias de planejamento, elas são carro-chefe de qualquer processo de estudo. Você precisa planejar essas ideias, você precisa planejar as suas ações para que de fato você tenha uma experiência bem sucedida numa sessão de estudos, tá? Então isso realmente é muito importante. E se esse estudante diz pra gente: ai, mas escrever é muito difícil, eu não consigo ainda, eu não tenho experiência com isso, eu não gosto de escrever, vai pro lado dele e diz: olha, hoje eu vou ajudar você. Eu vou ajudar porque esse movimento de escrita é um movimento crucial na sua vida, você precisa escrever. Vai do lado dele, pede para ele falar e você escreve nesse primeiro momento, porque realmente a escrita pode ser muito desafiadora para muitos adolescentes. Você escreve, ou pede para ele gravar um áudio no celular, ou pede para ele utilizar o recurso de digitação por voz do Word. Ele fala para o Word transforma aquela fala em texto, para que ele não perca de vista essa necessidade de escrever, tá? Então, esses passos básicos ajudam esse estudante a sair de uma leitura superficial para uma compreensão mais aprofundada daquele conteúdo de história de uma forma segmentada, com calma, seguindo um passo a passo, sem correr demais, sem se desesperar, sem ficar lendo para responder questões, lendo para gravar informações, lendo para responder a questão da prova. Ler para entender, ler para compreender aquele processo. É para isso que ele vai estudar.